Olá, eu sou Tomás Cavalchi, professor visitante da Unifesp. Eu estou aqui para coordenar o minicurso de hoje com o professor Saulo Krieger, cujo título é Nietzsche, Estilo e Acesso ao Texto Nietzscheano. Essa é a segunda aula do minicurso. Eu faço uma breve apresentação do professor Saulo, já falei dele na aula passada. Saulo fez doutorado, ele é doutor em filosofia pela Unifesp e professor colaborador da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Ele é especialista na obra de Nietzsche, tem vários textos publicados, tem trabalhos de tradução e ele vai continuar a exposição dele hoje. Eu aviso apenas que as mensagens devem ser enviadas só no final da aula, tá bom? E aí eu desligo a gravação e a gente pode conversar mais à vontade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Saulo. Saulo, seja bem-vindo. Obrigado, Tomás, muito obrigado. E obrigado a todos pela presença. E, enfim, muito boa tarde a todos. Obrigado por novamente estar aqui prestigiando o minicurso sobre Nietzsche, estilo e acesso ao texto nietzschiano. Bom, relembrando o que nós vimos os módulos que nós vimos na aula passada. Na aula passada, os módulos pelos quais nós passamos foram o da filologia e da interpretação. E hoje vamos ver outros 3 módulos que são as prescrições que Nietzsche dá ao seu leitor, a nova língua que ele está a criar, a nova linguagem, pode não parecer, mas ele está criando uma nova língua, e o estilo. E ao modo de conclusão, muito brevemente, vamos falar do acesso ao texto nietzschiano, e por uma questão de tempo, as passagens ou dificuldades de tradução que eu tive em Para Além de Bem e Mal, no Crepúsculo dos Ídolos, passagens que pelas assonâncias de que se vale Nietzsche, então provavelmente não teremos tempo de passar por elas, né? Elas ficarão então para uma próxima vez, ou eu posso falar sobre elas, ou relatá-las, ou escrever sobre elas a pedido de vocês, né? Num outro momento. Se me escreverem, eu posso falar de algumas delas, né? Que eu tinha preparado para falar aqui. Então, vamos passar ao conteúdo de hoje. Tenham bem em mente que são 3 módulos, as prescrições que ele dá ao leitor, depois, mais brevemente, a nova língua que ele está criando, e terceiro, o estilo. O acesso fica à guisa de conclusão, certo? Pois bem, na aula passada, nós falamos muito sobre interpretação. Hoje, nós podemos começar, para passar pelas prescrições que Nietzsche dá ao seu leitor, pelos termos que ele usa em alemão para interpretação, que ele não usa um termo só, ele usa 2. Há 2 termos para interpretação. Isso é facilitado pela língua alemã, que tem as formas latinizadas e as formas propriamente alemãs, né? Então, ele usa Auslegung para interpretação, ele logo, no decorrer do percurso intelectual dele, ele logo vai passar essa distinção. Auslegung como sentido positivo ou, então, neutro de interpretações, como quando ele faz referência a que tudo interpreta o tempo inteiro, como se dá no mundo orgânico, né, tudo interpreta no âmbito orgânico, animal, tudo interpreta o tempo inteiro, sem que haja uma facilidade, a muleta de um sujeito, de uma entidade por trás da interpretação, e em suma, quando ele fala de interpretação de um modo positivo ou neutro, ele faz o uso, em geral, de Auslegung. Interpretación, a forma latinizada,
que normalmente o alemão usa para os termos latinizados para um sentido mais técnico, né, assim como o inglês, o interpretação ou interpretação para o sentido das más interpretações. E é com as más interpretações que nós vamos começar agora. Aliás, um parêntese aqui, um breve parêntese, esse expediente de usar dois termos, dois sentidos, é algo que acontece também com outros termos, por exemplo, Weib e Frau para mulher. Ele usa Frau em sentido pejorativo, ou quando quer falar da mulher como um tipo, né? Ele não é a mulher em si, é um tipo, mas, da noção dele de tipologia, mas de maneira negativa, e Weib quando ele quer usar de maneira positiva ou mesmo neutra, né? Então, fecha parêntese, vamos falar das más interpretações. Então, existe a boa e a má interpretação. A boa e a má interpretação de um fenômeno fisiológico, orgânico, não precisa ser só de um texto, né? Pode ser de um fenômeno fisiológico, orgânico, cultural, filosófico, do texto do próprio Nietzsche, né? Há um texto do professor Ivo da Silva Júnior, meu orientador daqui da Unifesp, Nietzsche entre a arte de ler bem e seus leitores, isso está na bibliografia, no Cadernos Nietzsche, em que ele observa que para que haja a boa e a má interpretação, um critério para tal, um critério que seria então exterior à boa e à má interpretação, seria uma espécie de, entre aspas, coisa em si. Então, que haveria um transcendental em Nietzsche, transcendental entre muitas aspas, mas um transcendental existencial ou vivencial, né? Isso a gente, de certa forma, tocou aqui, que o que importa é que a interpretação seja favorável à vida, seja entre os organismos vivos, né, os protocelulares ou micro-organismos, desde os mais baixos na escala até as interpretações propriamente humanas, né? No caso da natureza, ou a interpretação é boa, é certeira, favorável à vida, ou o ser vivo, darwinianamente, perece, por força da sua má interpretação. Eventualmente, uma interpretação que quer ser muito rigorosa vai levar esse ser vivo a perecer, né? Uma interpretação que, na natureza, procure justamente ser muito exata, muito rigorosa, será uma má interpretação. O ser vivo que demorar muito tempo para identificar algo semelhante a um agressor, ou a uma presa, por rigor, né, por um excesso de rigor, ele acabará sendo engolido ou ele vai morrer de fome, de maneira análoga como se tinha no caso dos filólogos, né, de tanto querer ser rigorosos, de apego ao método histórico-crítico, analítico, não que eles iam perecer, claro, mas o Nietzsche via uma derrocada da filologia vitimada pelo próprio método, pela insistência nas minúcias metodológicas, né? E para ele, a filologia não ia conseguir chegar ao objeto que ela pretendia. E talvez isso não fosse tão importante, segundo ele, né? Isso a gente viu na aula passada. Então, da mesma forma, no caso dos animais, dos micro-organismos, aquele que procurasse ser muito rigoroso, procurando como que ter acesso verdadeiro ao seu objeto, verdade nem ia se colocar, na verdade, né? Verdade só no caso dos homens, esse animal ia perecer, ou então ele não ia chegar a se alimentar, ele darwinianamente iria perecer, né? No caso humano, como eu já deixei claro, as coisas já não são tão certeiras. Há sempre boas e más interpretações. Num escrito ainda do período filológico, que é de caráter pedagógico, que é sobre o futuro de nossos estabelecimentos de formação, ele traz algumas dessas prescrições que ele dá ao leitor para que se tenha uma boa interpretação. Observando que a filologia, em seu tempo, ela assumia áreas de uma ciência também pedagógica, né? Ela era uma ciência, ela estava como uma ciência de referência, por assim dizer, né? E muito zelava por essa posição.
Então, ali, no futuro de nossos estabelecimentos de formação, ele afirma: o leitor do qual espera alguma coisa tem de ter 3 propriedades. Primeiro, deve ser calmo e ler sem pressa. Segundo, não deve sempre privilegiar a si mesmo, intrometer a sua formação, a sua Bildung. Não lhe é permitido, por fim, esperar na conclusão algo como um resultado, uma listagem, porque se trata de um processo e não de estados que tenham começo, meio e fim previamente determinados, inamovíveis, etc. Outra preleição desse tipo, ele vai fazer já no prefácio de 1886, a Aurora. A Aurora é obra de 1881, mas isso que eu vou citar agora é de um dos prefácios retrospectivos que ele escreveu em 1886. E o Sobre o Futuro de Nossos Estabelecimentos de Formação, que eu acabei de citar, é obra de 1873. Então, o texto aqui, então, já é de 1886, 13 anos depois. Isso significa que é uma postura, essa de dar prescrições ao seu leitor, que ele reitera ao longo do seu percurso filosófico, até os escritos de 1888, que estão no final do seu percurso intelectual. Ele tem o colapso de Turim nos primeiros dias de 1889, né? E o 1888 foi um ano para ele muito profícuo, né? Já estava adoentado, mas foi muito profícuo. E até aí ele mantém as prescrições que ele faz ao leitor. Pois bem, mas voltando ao 1886, ele mantém o espírito das preleções lá de 1873, trazendo delineios e especificações. Sobre o livro Aurora, o livro é de 1881, como eu já disse, ele diz demandar do leitor que ponha de parte o hábito de leitura adquirido nessa época do trabalho, Zeitalter der Arbeit, da pressa, que tudo quer logo terminar, né? Assim como o filósofo, segundo o próprio Nietzsche, deve tomar distância dos problemas de seu tempo, Nietzsche, quanto a isso, ele se põe contrário a Hegel, do modo como os problemas, que para Hegel o filósofo tinha que ser a consciência de seu tempo, né? Para Nietzsche, ao contrário, ele tem que se distanciar do modo como os problemas são formulados no seu tempo. O leitor, de modo similar, ele deve se esquivar dos traços característicos do seu tempo, como a pressa, a improbidade, o utilitarismo, a ansiedade, que são traços que permeiam o seu tempo, né? A pressa, de modo geral, né? Então, aqui no prólogo de Aurora, ele explicita o caráter filológico que ele espera do leitor, como ele não fizera naquele primeiro texto, né, que era aquele texto sobre o futuro dos nossos estabelecimentos, aquele texto é do período filológico, né, e de modo que o que se tem aqui é propriamente o caráter de homenagem à filologia, que se evidencia aqui como em toda a obra dele, a obra filosófica, né, tanto que ele afirma, não fui filólogo em vão, talvez o seja ainda, isto é, um professor da lenta leitura. Afinal, também escrevemos lentamente, fecha aspas, isso é do prólogo de Aurora, e afirma na sequência justamente querer levar à loucura os leitores que têm pressa. Em contraposição a isso, ele afirma ainda, a filologia é a arte venerável que exige de seus cultores uma coisa acima de tudo, pôr-se de lado, dar-se tempo, ficar silencioso, ficar lento, como uma ourivesaria e saber da palavra, que tem um trabalho sutil e cuidadoso a realizar, e nada consegue se não for lento, fecha aspas. Em suma, a leitura boa é a leitura lenta e profunda, que acompanha o modo lento e profundo, como também o livro foi escrito, né? Mas é também, segundo essa prescrição, uma leitura contida,
percebe-se que aqui que a pressa de resolver logo, de chegar a um resultado, de uma produtividade, faria com que se introduzisse uma interpretação que não está no texto. Por trás disso, e não apenas por trás, a depender da passagem, está o fato de que o estilo da escrita de Nietzsche responda também à vontade de selecionar o leitor, e nisso e com isso, de o pôr constantemente à prova. Então, lembre-se que ao ler Nietzsche, nós estamos sendo selecionados por ele próprio, nós estamos sendo postos à prova por ele próprio. Eventualmente, se largamos o livro por qualquer insatisfação, por tédio, por achar difícil, é porque nós estamos sendo selecionados por ele, né? Daí o seu caráter muitas vezes enganoso, daí se ter uma série de dificuldades, geralmente mascaradas no texto de Nietzsche, por uma aparente simplicidade. Existe tecnicidade conceitual? Existe. Existe um sentido atípico desse ou daquele termo? Também existe. Mas é, em geral, mascarado uma coisa e outra, esse sentido e essa tecnicidade, por um uso da linguagem que, por vezes, pode parecer perfeitamente usual. Um tipo de dificuldade do texto nietzschiano, apontado por Walter Kaufmann, talvez por outros também, é, se entende o que ele está dizendo, não se sabe o porquê ele está dizendo. Isso acontece muito com o texto de Nietzsche, né? A gente entende ou pensa que entende, mas não sabe por que ele está dizendo, de forma que a nossa compreensão fica um tanto quanto sem chão, né? Não sabemos por que ele está dizendo, ou então para quem, né? Existem muitas vezes interlocutores ocultos no texto dele, e de modo que se analisa, que se demanda, melhor dizendo, uma análise paciente do discurso nietzschiano. Muitas vezes, como eu estava dizendo, de com quem ele está dialogando. E hoje em dia há também, já há tempos, há pesquisa de fontes que procura deslindar, esclarecer na obra dele o que ali são decalques de outros pensadores do século XIX, de outros cientistas do XIX, né, dos quais ele se apropria, ele dá o seu tratamento, mas tem-se lá no fundo conceitos, ideias da ciência do XIX, né, da biologia, da fisiologia, da zoologia, da química, né, que são ciências que se desenvolveram muito naquele tempo. Né. Pois bem, eu dizia que tudo se interpreta o tempo todo. Nós podemos interpretar mal um texto difícil, o texto do próprio Nietzsche, mas também um processo fisiológico, orgânico, um fenômeno social, cultural, um estado patológico nosso pode fazer com que interpretemos mal. E com que interpretemos mal esse próprio estado patológico, né? E pode gerar, a partir daí, amplos processos filosóficos, religiosos, de cultura de massa. O cristianismo foi um desses processos, né? E justamente, Nietzsche fala reiteradas vezes no curso de sua obra nas más interpretações da parte dos santos, dos sacerdotes, do cristianismo e mesmo de Sócrates, né? O daimon socrático adviria de uma doença. Ele diz, como diz no Humano Demasiado Humano, que o santo interpreta mal. Também o demônio de Sócrates adviria de uma doença, e ele interpretaria mal essa doença, né? Isso se passa também com as loucuras e delírios de profetas e sacerdotes, de sacerdotes oraculares, também de gênios e santos, daí eles interpretarem mal processos fisiológicos deles, né? A interpretação do santo, tão exagerada e artificial quanto a interpretação pneumática da Bíblia, pneumático é exagerado, né, onde tem muito mais ar do que qualquer outra coisa, e contra as interpretações religiosas em geral, são as admoestações que ele dá em seus escritos do ano
digamos, fatídico de 1888, né? Há uma série de admoestações filológicas no tocante à má leitura propugnada pelo cristianismo nos escritos de 1888, sobretudo no Anticristo, né? Fica para o leitor uma divisa de não interpretem como mal se interpretou no cristianismo, como os sacerdotes interpretaram e interpretam mal, né? Não só, então, mas não só no âmbito da Igreja dos Santos ou de Sócrates, a metafísica, pensando mais aqui agora, a partir de agora, na filosofia, também a metafísica é uma má interpretação, né? Num fragmento póstumo de 1882-83, tem-se que a metafísica está relacionada a crenças em espíritos e em fantasmas, ou seja, propor postulados metafísicos é como acreditar em espíritos ou em fantasmas. Num caso como no outro, se tem a má interpretação. Metafísica, lembrando, tendo bem claro em nosso espírito, dizer algo sobre o mundo, uma estimativa de valor sobre as coisas que existem no mundo, qual coisa tem mais autonomia nesse mundo, qual que tem mais realidade, né? Então, dizer algo sobre as coisas no mundo, fazendo uma hierarquização, independentemente de sua relação com esse mundo. Isso, então, metafísica, então, entendida dessa maneira, né? Para Nietzsche, esse tipo de juízo sobre as coisas no mundo, independentemente da relação com ele, isso não é possível. Você jamais vai chegar a um objeto em si. Isso seja na filologia ou na filosofia, seja na vida, né? Por exemplo, na luta pela vida, no caso dos micro-organismos, como nós vemos, nós podemos subir e descer nessa cadeia, nas interpretações todas, jamais, por isso que são interpretações, né, são não mais que interpretações, jamais vai se chegar a um descortinamento, uma revelação precisa da coisa que se observa, que se tem em mente. Então, há uma má filologia da parte dos filósofos. Haveria também uma má leitura pelos filósofos daquilo que lhe é mais inerente, do que lhe é mais próximo de sua própria fisiologia. E uma vez que em Nietzsche a fisiologia se faz fisiopsicologia, ele não distingue uma da outra, né? Ele implode essas divisões disciplinares, eles estariam equivocados quanto à leitura e compreensão de sua própria psicologia, os filósofos, né? E daí se terem leituras filosóficas submetidas a inúmeros erros de interpretação, de caráter, na verdade, psicológico e não filosófico, né? Daí, inadvertidamente, se conceder uma roupagem epistemológica ao que é meramente existencial, no caso dos filósofos, e de se travestir motivações inconscientes com equivocadas razões pretensamente conscientes. Daí se deixarem dominar pelo inconsciente, portanto. Isso foi um tema que eu trabalhei no primeiro capítulo da minha tese, né? De como filósofos como Descartes, Spinoza, Rousseau, Kant, Schopenhauer foram dominados, na verdade, pelo inconsciente, travestindo motivações existenciais em outras, em morais ou do conhecimento, né? Uma vez que eu propus que há sempre na obra de Nietzsche um embate entre consciente e inconsciente, que ele deve ser deliberado e não deixar o consciente, que é minoritário, se engolfar pelo inconsciente. Tá? Fecha esse parêntese, daí essa referência também a esses filósofos que se deixam levar por motivos inconscientes. São as más leituras propugnadas ou perpetradas em filosofia da própria filosofia. Agora, finalmente, o módulo 4,
que é a nova língua exercida por Nietzsche. Até para não recair nos erros dos outros filósofos, esses que sobre os quais eu estava discorrendo, Nietzsche tem um novo modo de escrever e de ler filosofia. Esse de ler é o que ele propõe para nós, né? Bom, para ele também, ele foi, de certa forma, leitor de si mesmo, como já fez ver a professora Scarlett, né? Então, uma nova concepção de linguagem. Sobre essa nova concepção de linguagem, já estivemos falando um pouco na aula passada, que ela permite o modo dele de fazer uso da linguagem permite um novo modo de escrever e ler filosofia, só que a esse respeito, justamente, ele propõe uma nova linguagem, mas uma nova linguagem que comporta diversas dificuldades. A primeira delas, ela não parece uma nova linguagem, né? O léxico, ele não parece inabitual, de modo muito geral, ele não parece inabitual ou desconhecido, né? Exceção feita a certas alegorias e a termos como Übermensch, né? Übermensch, eu estava até essa semana falando com o alemão, ele comentou que a palavra não existia na língua alemã até Nietzsche, né? Então, além do Übermensch, além homem ou além do homem, também vontade de potência, é um neologismo, né? Então, agora, não a ponto de fazer essa nova língua, essa nova linguagem, com toda feita de neologismos, pelo contrário, eles têm aí um caráter excepcional, como esses dois que eu arrolei aí. Mas, fora isso, ele retoma justamente, de modo abundante, termos filosóficos antigos, como alma, conhecimento, vontade, liberdade, verdade, amor fati, né? Mas para esvaziar esses termos de sua significação clássica e lhes atribuir um sentido repensado, exceção feita talvez ao amor fati, que é de sentido muito próximo ao dos estoicos, né? Se bem que são é uma outra filosofia. Agora, almas, por exemplo, ele diz que o nosso corpo é repleto de muitas almas, então é um sentido muito diferente de almas, é claro, né? Conhecimento como incorporação, né? Vontades como vontades disseminadas pelo corpo, também vontades como impulsos, né? Mas há neologismos, há de fato como rinoxera, como moralina, como monotonoteísmo, e também fórmulas e quase circunlóquios, né, frase ou recurso verbal que exprime aquilo que poderia ser expresso com um número de palavras menor, como a já citada vontade de potência, como a eticidade ou moralidade dos costumes, como o patos da distância, como o sentido histórico, né? E deve-se destacar também a importância do uso abundante e expressivo de indicações tipográficas, de aspas, quando ele não acredita no termo, ele usa aspas, quando ele está usando no sentido, às vezes, né, quando ele está usando no sentido diferente também, aspas. Bom, daí é o sentido, não, mas na verdade o itálico ele usa muito quando ele não acredita no termo. Não, são as aspas, agora também me confundo. E travessões, quando ele usa travessões, um ou dois no final de um aforismo, né? Isso eu acho que caberia um estudo para ver por que ele usa um ou dois ou até três travessões depois de um aforismo no sentido elástico, viu, gente? Na verdade, são ensaios, muitas vezes, os aforismos deles, né? Fecha parêntese. Ele usa citações em latim, ele usa citações em grego, como polo, tropoi, o agon é propriamente um conceito em Nietzsche, a effexis, né, effexis da interpretação, ele usa uma série de citações em italiano, virtude, morbideza, vendetta, delicateza, da capo, né, e termos em língua estrangeira, e no francês, sobretudo, né, como o laisser-aller, o ressentiment, décadence, nuance, amour-passion, esprit, niaiserie, noblesse, né? Em inglês, como Kant, não é o Kant, é Kant, mimicry, training,
no espanhol também e até no sânscrito. Por que ele faz isso? Para indicar a insuficiência dos termos que temos à disposição em nossa língua para os propósitos, isso em face dos propósitos expressivos que ele tem em mente. É como para sinalizar que diz, olha, a língua que a gente tem em mente, ela não é suficiente para expressar o que, com nossos impulsos orgânicos, nós queremos expressar, né? Eles são muito mais plurais, eles são muito mais ágeis do que essa linguagem que procura fazer referência às coisas. Não é isso que a nova linguagem que ele está propondo pretende, né? Então, a nova língua dele, que ele propõe, justamente, ela não se baseia em um tema e um termo para um referente, né? Casa, casa, livro, livro, não. Mas sim numa plurivocidade semântica sem compromisso referencial. O compromisso é com a fisiopsicologia que emite aqueles termos, que expressa aquela linguagem. Exemplo de plurivocidade semântica, eu vou citar um exemplo que me é muito caro, um exemplo em que muito mais importa, um caso em que muito mais importa a expressividade do que a referencialidade. Por exemplo, ele usa impulsos, instintos, afetos, forças, vontades, almas, inclinações, consciências para os processos pulsionais que nos constituem. Vocês sabem que para ele não existe o indivíduo, o sujeito é uma mera ficção funcional, não existe. O que nós somos é uma configuração temporária e hierarquizada de impulsos, né? Então, e para esses processos pulsionais, ele usa uma série de termos, principalmente, de maneira mais intercambiável, ele usa impulsos, afetos e instintos. De novo, na minha tese, eu fiquei um bom tempo para tentar deslindar um critério possível que distingue as vezes em que ele usa impulso, as vezes em que ele usa afeto e as vezes em que ele usa instintos. Eventualmente, é possível discernir um critério, mas, na verdade, a coisa se mescla, né? Isso pela expressividade que ele pretende para a língua. Às vezes se discerne que, quando ele pretende o sentido mais técnico, ele usa impulsos, para dizer, olha, como os impulsos se relacionam, né? Então, mas isso também não dá para se levar a rigor, na ponta da faca, digamos assim, né? Então, é uma nova linguagem que demanda do leitor as suas próprias vivências e as suas formulações, os seus trajetos mesmo inconscientes. E acontece que essa nova língua é necessariamente associada ao conceito de estilo, como veremos. Então, desse modo, nós entramos no módulo 5º, que é o estilo. O conceito de estilo em Nietzsche, ele não visa a mera ornamentação, mas ele visa ressaltar a importância de não separar racionalidade e linguagem. Vejam as dualidades que eu vou arrolar aqui, que ele não separa. Então, racionalidade e linguagem, não separar. Mente e corpo, ele se exerce para que não se separe mente e corpo. Psicologia e fisiologia, para que não se separe de maneira estanque, consciente e inconsciente, mas que se tenha uma metamorfose de consciente e inconsciente, para que não se separe sensação, linguística e sentido, para que não se separe pulsação e sentido, para que não se separe forma e conteúdo, nem escrita e fisiológico, que é fisiopsicológico. E
para que se externe a tensão interna de patos, isso citando o próprio Nietzsche, né, que ele fala do estilo no esse homo como um modo de comunicar uma tensão interna de patos em concepções de vida que havia entre os gregos antigos, né, que eu vou me referir a ela mais ao final. Então, tenho em mente que essas supostas pretensas dualidades, o estilo pretende, então, fazer uso delas, mesclá-las, digamos assim, né? Fazer com que elas coabitem, com que elas coexistam, né? Eu não vou dar necessariamente em ordem essas supostas pretensas dualidades, eu preferi um texto corrido, mas vocês vão poder atentar na minha fala, e eu também vou fazer atentar quando uma dessas antes supostas dualidades que o estilo pretende juntar, quando ocorrer alguma delas, né? Sobre racionalidade e linguagem. Na verdade, a linguagem é racionalidade. Nós tocamos bastante nesse ponto na aula passada. Porque, ora, só há consciência e só há racionalidade, segundo 354 da Gaia Ciência, lá onde há linguagem, e porque a linguagem, e uma vez que a linguagem é feita a golpes de metáfora, metonímia, sinédoque, a linguagem não é um espelhamento das coisas como elas são, mas ela é feita de metáfora, sinédoque e metonímia. Elas vão constituir, e se só há pensamento à medida que se tem linguagem, elas vão constituir o nosso modo de ver o mundo, e o nosso modo de interpretá-lo, né? E isso em Nietzsche vai, então, equivaler a raciocinar. Tanto que, para ele, como ele diz no Para Além de Bem e Mal, 202, se não me engano, conhecer é inventar. E você conhece como inventa a base de golpes de transposição e de deformação. Deformação artística, né? Repetindo o raciocínio, para que ele fique claro. Só há consciência, só há pensamentos, só há conhecimento onde há linguagem. E a linguagem, ela é sempre figurativa, ela é sempre metafórica. Sendo assim, consciência, pensamentos, conhecimento, o modo como vemos o mundo, ele vai ser, também ele, figurativo, metafórico, transposicional. Deformado, se poderia dizer, sim, mas artisticamente deformado. Só que é complicado dizer deformado, porque se disser deformado, você está supondo que haveria um modo certo, e não há. Então, esse deformado é só se você mantém a suposição de que haveria um modo certo, né? Então, na verdade, é um modo figurado de ver o mundo dessa maneira, né? Sim, é claro que isso, então, não vai ficar, não se restringirá, como se tinha em filosofia até então, e como eu já mencionei, esse processo, ele não vai se restringir a uma esfera mental separada do corpo, né? Ele une o estilo, ele une mente e corpo, ele une fisiologia e psicologia, né? Ele faz com que eles travem um embate, essas instâncias, né? A prática do estilo é uma forma de acionar em quem escreve como em quem lê o corpo, a fisiologia. E ao falar corpo, assim você está falando em fisiologia, ou melhor, em fisiopsicologia, né? Que é psicologia na fisiologia e fisiologia na psicologia, né? Psicologia, para Nietzsche, não é a psicologia que nós entendemos comumente. É psicologia de impulsos, de instintos, de afetos, que em muito prenuncia a psicanálise de Freud. Mas isso é bem outra questão, é bem outra história, né? Mas é tudo isso para dizer que ele prenuncia, como ele próprio disse, ele não diz que ele prenuncia, mas ele diz que ele propõe uma psicologia das profundezas. Lá no Para Além de Bem e Mal, ele o afirma, né? E é nesse âmbito fisiopsicológico que são feitas as demandas de estilo. Certo,
Mas como são feitas essas demandas do estilo, as cobranças do estilo, de que modo se vai acionar a fisiopsicologia de cada um? Pois bem, de um modo que não seja dos alemães, né, da língua alemã. Já vou dizer por quê. No aforismo 246, de Para Além de Bem e Mal, as demandas de estilo são apresentadas via imagem de um terceiro olho. O que vai ser esse terceiro olho? Esse aforismo, assim como o que dele segue, o 247, é dedicado ao estilo na escrita, mostrando que tal, o estilo na escrita, é inseparável da arte da leitura, e leitura que eu estou me referindo, ele está se referindo à leitura em voz alta. Então, o que seria esse terceiro olho, que personifica as demandas do estilo? E aqui nós entramos na questão da não separação, do embate que deve haver entre pulsação e sentido, né? O terceiro olho, segundo Nietzsche, é dar ouvidos finos e pacientes a todo staccato e a todo rubato. Já vou dizer o que é. É adivinhar o sentido na sucessão de vogais e de tongos, a quão terna e abundantemente podem adotar uma cor, os sons, né, e mudar de cor na sequência. Então, passagens de sons para cores, isso lembra aqueles saltos metafóricos transposicionais lá do sobre verdade e mentira, no sentido extramoral. Ele não publicou em vida, mas aquelas reflexões, elas estão muito presentes no percurso posterior. Mas voltando aqui, o terceiro olho é dar ouvidos finos e pacientes a todo staccato e a todo rubato. O Nietzsche foi compositor também, tinha uma formação musical muito, muito vigorosa, excelente músico. Staccato é o tipo de articulação que resulta em notas muito curtas, né? Tipo isso aqui, né? Não quando se toca um instrumento, um piano. E o rubato, o que é executado com grande liberdade rítmica, tendo algumas notas arbitrariamente sendo estendidas e outras de maneira análoga encurtadas. Ou seja, é aquele canto que você pode expandir as sílabas ou as notas. Isso é um rubato, né? Para quem não sabe. Então, o terceiro olho é ter ouvidos finos para isso, para o staccato no texto, para o rubato no texto dele, no texto nietzschiano, né? E adivinhar o sentido na sucessão de vogais e de tongos. Como fazer isso em tradução? Sucessão de vogais e de tongos vai ser completamente diferente, não é mesmo? Ou seja, o modo de enunciação importa. O modo como se pulsa fisiologicamente na escrita e na leitura de Nietzsche importa. O modo como se sente o que diz importa. A experiência vivida no que se diz também importa. O sentido pode ser adivinhado pela sensação linguística, já que ele, o sentido, não está apartado da sensação linguística. Dizendo cruamente, a forma faz o conteúdo e há uma ressonância entre um e o outro. Eles se friccionam, forma e conteúdo. E como será o estilo do alemão, língua materna de Nietzsche, será um problema. Justamente pela questão da sonoridade, ou melhor, da insensibilidade à sonoridade, pela desconexão entre a escrita e o fisiológico. Isso que a escrita dele, o estilo de Nietzsche quer trazer juntos, quer fazer com que se friccionem, com que se ressoem escrita e o fisiológico, né, como nesse gesto aqui que eu estou fazendo. No aforismo 247, que segue esse que eu acabei ao qual eu acabei de me referir, o Nietzsche critica o estilo alemão por ter bem pouco a ver com a sonoridade e com os ouvidos. Ao contrário dos antigos, que liam em voz alta, o alemão não lê para o ouvido.
o alemão lê apenas para os olhos. Não, aqui não tem nada a ver com o terceiro olho que ele acabou de falar, é outra coisa, é os olhos mesmo, é como se o alemão não lê para a escrita, não pensa em escrever ou em ler em voz alta, ele lê apenas para os olhos, ele tem os ouvidos encerrados numa gaveta enquanto isso. Isso está no Bem e Mal 247. Ler em voz alta significa fazê-lo com as entonações, inflexões, mudanças de tom e variações de tempo que faziam a alegria do público antigo. Nesse sentido, Nietzsche pede que leiam o seu texto como os velhos filólogos liam o seu Horácio. Esse é um dos temas que eu passei para avaliação de vocês. Então, para quem se interessou por esse tema, é justamente essa questão de um estilo, e ele pretender, para o texto dele, e realizar um estilo em que ler em voz alta, em que se leia em voz alta, e que ler em voz alta signifique fazê-lo com entonações, com inflexões, com mudanças de tons, com variações de tempo, com aquele terceiro olho, e mobilizando toda a sua fisiologia. O sentido vai estar também na elocução, né? Porque ler como os antigos, basicamente, né? Como os filólogos antigos e como os antigos, no caso dos antigos gregos. Entre os antigos, que ele admirava os filólogos lá bem do começo, lá do primeiro romantismo. Esses eram filólogos que ele ainda admirava, né? O próprio Wolff, pai da filologia, é um filólogo que ele admirava. Fecha aspas, aqui, fecha parênteses, né? Então, entre os antigos, escrever, por essa razão, era algo que obedecia a critérios fisiológicos, a depender tanto do ouvido, quanto da laringe, como da força, da resistência e do poder do pulmão antigo. Aqui estou citando Nietzsche, no 247. Pois bem, Nietzsche demanda bem esse tipo de critério para a sua nova linguagem filosófica. O estilo, como estamos fazendo ver, ele deve estar intimamente conectado à fisiologia, ao corpo, naquela fricção a qual eu já me referi. No estilo deve haver uma respiração, isto é, uma vida que respira de modo que mais é sentida do que é compreendida conceitualmente ou deduzida logicamente, mais sentida do que compreendida. Em primeiro lugar, sentida, em segundo lugar, compreendida ou deduzida logicamente. Assim, a noção de estilo, nada tendo a ver com ornamentação, implica um alargamento dos conceitos de pensar e sentir, uma expansão que é apresentada com um grande detalhe nesses textos, 246 e 247, do Para Além, para ver cores em sons, para fazer as palavras respirarem, ainda uma vez, ele diz, sinta os staccatos, sinta os rubatos. Em outras palavras, a função do estilo é a de provocar um estado estético que Nietzsche considera a fonte das linguagens, né? Temos o estético, nós vimos na aula passada, o estético, o mitopoético, o instintual, como fonte das linguagens, né? Então, e não só fonte, não só estando na proveniência, na origem da linguagem, se mantendo, segundo Nietzsche, o estético, o mitopoético, o caráter figurativo, ele tem de se manter na linguagem, né? Caso contrário, a linguagem gregária, linguagem empobrecida, linguagem anquilosada, corte longitudinal das coisas, da qual se costuma fazer uso. Não é a linguagem que ele pretende, não é a linguagem que ele concebe, né? Então, tem-se o estético, o mitopoético, o figurativo, o metafórico, o instintual, como fonte das linguagens, uma vez que esse estado é o coração, o estado estético que ele procura reavivar, é o coração de onde as linguagens vêm a ser.
a linguagem dos sons, bem como a linguagem dos gestos e dos olhares. Certo? Mas por que eu falei aqui em gestos e olhares, de que modo eles entrariam, ou como a gente pode imaginar os gestos e olhares? Vejam, falando em fonte das linguagens, imagine um primeiro homem a emitir uma elocução linguística, a passar de uma linguagem de interjeições para uma linguagem verbalmente articulada, uma linguagem que imputa metaforicamente um nome a uma coisa. Imagine esse primeiro homem convertendo a necessidade de comunicar em, criativamente, uma capacidade artística, porque ela no seu cerne, ela vai ser artístico-criativa, né? À medida que ele põe lá, ele faz um gesto de pôr uma marca numa ameaça que não é aquela marca, certo? Então, imagine esse primeiro homem convertendo a necessidade de comunicar em capacidade criativa de comunicar, trocando a ameaça que uma ameaça todo um grupo, por uma metáfora, né? Quando um grupo de pessoas era ameaçado por uma besta selvagem ou por um fenômeno da natureza. Como gestos e olhares não foram necessários ali e necessariamente se deram, né? Gestos e olhares na proveniência, na origem da linguagem, quando ela passou de interjeição para designar as coisas, e aqui eu estou me referindo à alegoria de Nietzsche para o nascimento da linguagem do 354 da Gaia Ciência, né? Voltando a falar da riqueza, da complexidade, do caráter estético, artístico do início da linguagem, que o Nietzsche quer fazer propagar em toda e qualquer elocução linguística, para isso ele se vale do estilo, né? O fenômeno mais completo e complexo é sempre o começo. Nossas capacidades, na condição de homens civilizados, são, na verdade, reduções, são achatamentos de capacidades mais completas, ou seja, nós podemos muito mais do que esse uso que nós fazemos da linguagem, né? Então, são esses usos que normalmente se faz, são, então, achatamentos de capacidades mais completas que estavam no nascimento da linguagem, né? Da criação mitopoética, artística da metáfora, da mente como corpo, que eu estou falando aqui da linguagem como se dava então, né? A mente estava incrustada no corpo, o inconsciente estava se fazendo consciente na criação da metáfora, né? Mas nós terminamos e temamos por não fazer jus a essa complexidade, essa dimensão artística, essa dimensão metafórica que está presente na linguagem, né? Lembrando que o que estava lá na origem da linguagem, para Nietzsche, ao contrário de Rousseau, de Wachenagel, que eu mencionei na aula passada, ele se mantém ou quer se manter em todo o fazer linguístico. Uma prova disso, segundo o próprio Nietzsche, eu cito um fragmento póstumo: ainda hoje nós ouvimos com nossos músculos e chegamos a ler com nossos músculos. Então, ouvimos e lemos com nossos músculos, sem esquecer disso, então. Ou seja, a leitura, a escrita e a atividade muscular. Em última instância, elas estão entremeadas. É que, uma vez que gestos, sonoridade, coloração são sempre envolvidos na escrita, os pensamentos, eles não são desconectados do músculo, dos elementos sensíveis do corpo, né, que faz a intermediação entre os músculos e o pensamento, nem de sua expressividade e do contágio então suscitado. Assim como os corpos são afetados por outros corpos e se comunicam com outros corpos, também pensamentos escritos podem se engajar em relações recíprocas de afeição, à distância e por contágio.
Contágio, imaginemos uma configuração temporária de impulsos, que responderia em dado momento pelo nome de Nietzsche, como personagem, parte de uma vivência, por saltos transposicionais metafóricos, ele produz um texto. Esse texto é lido por nós, esse texto é lido em voz alta por nós, esse texto produz em nós uma espécie de contágio, e ele chega, digamos, fomos selecionados pelo texto, tem-se aí uma espécie de vivência. Daí, do som que se ouve, ou da palavra que se lê, uma esfera pulsionalmente profunda nossa é acionada, daí se tem toda uma profundidade insondável, toda uma vivência nossa se fazendo um caminho para se tornar consciente e para compreender o texto nietzschiano. Isso seria uma forma da tal comunicação indireta por contágio, né? Então, não será a mesma vivência a de quem produziu o texto e a nossa, não será a mesma. Será uma experiência vivida desencadeada por contágio. Esse tipo de relação entre texto e ouvinte, leitor, depende, de acordo com Nietzsche, do uso das mesmas palavras para as mesmas espécies de experiências interiores. Isso tudo porque o pensamento e mesmo o estilo que se faz pensamento, tal qual Nietzsche o entende, é concebido como uma atividade, em sua maior parte, instintiva. Isso está em Para Além de Bem e Mal 3. O crucial, o decisivo no âmbito do pensamento racional é posto nos trilhos pelos instintos. Lembrem-se, o caminho que ele faz, que Nietzsche faz, lá no Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, estímulo nervoso, por sobre diversos saltos metafóricos, imagem, som, até a palavra, o discurso racional, né? Tendo em mente esses saltos transposicionais, nesse sentido, o pensamento filosófico, escrito, exercita uma ação à distância, uma ação por persuasão, por contágio, que aciona, como eu já estava dizendo, as camadas instintuais, ou quase equivale a dizer, pulsionais, e nessas camadas instintuais ou pulsionais é que se produzem os pensamentos. Sendo assim, ao acionar essas camadas, o estilo está atrelado à concepção de que textos filosóficos devem conter, segundo Nietzsche, em Um Andarilho e Sua Sombra, pensamentos do tipo que produz pensamentos. Ali ele cita alguns autores que conseguem ter um texto nos quais os pensamentos produzem pensamentos. O Montaigne, por exemplo, né? Porque esses textos jamais estão desconectados, esses textos, quando produzidos, do corpo e de sua afetividade. E é aí, no corpo, na afetividade, na instintualidade, eu estou usando quase como sinonimia, como ele o faz aqui, que é aí onde os pensamentos são produzidos. Então, aspas, que produz pensamentos, pensamentos que produz pensamentos, disso estamos, então, entendendo pensamentos suscitados visceralmente, desde a esfera pulsional, até que alguns deles, por um processo de luta, né, talvez análogo à luta darwiniana, mas não por falta, mas por abundância de vida, por vontade de potência, alguns desses pensamentos que lá se originam, alguns desses chegam a uma formulação linguística e chegam à consciência. Os que forem mais prementes, os que forem mais vitais, vão chegar à consciência, né? Na realidade, retomando brevemente outro módulo do minicurso, esses pensamentos, eles produzem mais de uma realidade para a gente tentar
não pensar em entidades. O que a gente tem são pensamentos que produzem mais de uma realidade processual, não de entidades, uma realidade processual que nunca cessa, que não é nem estática, nem rígida, e sim muito mais um processo dinâmico, infinito e, claro, criativo, que é como são as interpretações. E as boas interpretações, vejam, são as que suscitam mais e mais interpretações, como a interpretação dele, como o texto nietzschiano como interpretação, que suscitou tantas interpretações e ainda suscita na história da filosofia. Isso implica, agora vou trazer um tópico novo, isso implica uma relação entre a filosofia e o corpo, que Nietzsche apresenta como uma inovação. A metáfora que ele privilegia sendo a da dança. A dança é a metáfora de Nietzsche para expressar essa coincidência, ou melhor dizendo, esse entremeio entre corpo e pensamento, pulsação do texto e filosofia, a intensificação de um movimento que é a facilidade da metamorfose entre um movimento que começa inconsciente e se torna consciente, e vice-versa também, né? Quando um discurso feito tão só de conceitos, para ele, segundo eu entendo, a consciência se esvai e ele se torna um tanto quanto inconsciente, né? Mas eu entendo isso como a concepção de um pensamento, a metáfora da dança, desde que ele é suscitado pelos impulsos até o momento em que ele assume uma forma verbalmente articulada, e com isso ele se torna consciente. Entre os impulsos, eu ressalto, já há pensamento, porque já há uma forma de pensamento, já há os rudimentos de pensamento. Isso porque os impulsos orgânicos, que são similares aos processos instintuais, só que eles são mais profundos, e entre os impulsos ainda não se tem a formação de memória, como entre os instintos. Entre os impulsos há 4 dimensões. A primeira é a dimensão impulsos somos feitos todos nós, somos configurações temporárias hierarquizadas de impulsos. Entre os impulsos, há 4 dimensões. A primeira delas é a da descarga, é a dimensão prazerosa. A segunda é a dimensão interativa. O impulso, ele não existe sozinho, embora a gente, por convenção linguística, chegue a referir no singular. Não, os impulsos são processos intrinsecamente plurais. Eles só existem em interação com os outros, interação prazerosa com os outros, né? Eles sempre, para a descarga de prazer, eles têm de procurar o outro impulso, e ali descarregar. Eles vão procurar sempre aqueles com os quais a descarga for mais prazerosa. Para isso, eles vão ter que projetar rudimentos de pensar, né? Alguns impulsos eles interpretam como prazerosos, outros como desprazerosos. E aí entra a terceira dimensão pulsional, que é a axiológica ou valorativa. Os impulsos, eles valoram o tempo todo, eles valoram os demais todo o tempo. Todo o tempo eles estão valorando entre os que são aqueles que são bons de interagir, que vale a pena retardar a interação para daí interagir com eles, e com isso eles também estão antecipando as interações futuras, ou seja, há rudimentos de pensamentos nos impulsos. Isso é potencializado depois quando o homem é demandado a saber o que ele está pensando. Daí entra as articulações verbais, a linguagem e a consciência tal como a entendemos, né? E a 4ª dimensão é propriamente a dimensão do estilo. Eles interagem com os demais já com um estilo, com um timing, como uma pulsação. Isso qualquer coisa eu posso explicar melhor se vocês se interessarem nas perguntas, caso não tenha ficado claro, porque é um tanto abstrato. Mas falando aqui da dança, uma educação nobre tem de incluir a dança, citando Nietzsche, em todas as suas formas, sendo capaz de dançar com os pés, com os conceitos, com as palavras. Deveria ainda dizer que também com a pena se tem de saber dançar, que é preciso aprender a escrever,
né, e aprender a escrever, cada qual à sua maneira, como ele escreve, como ele, renovador da prosa alemã, escreve, né? Eu vejo essa metáfora da dança, pelo percurso inconsciente, consciente que faz um pensamento, né? E ele é suscitado à consciência cada vez que é defrontado com uma formulação linguística original, criativa, né? Quando se passa da necessidade de comunicar à capacidade de comunicar, a capacidade criativa de comunicar. Quando se repete, um pensamento chega à consciência, quando se repete aquele movimento que deu origem ao nascimento da linguagem. Um homem ameaçado, um grupo de outras pessoas também, né? Um homem no sentido de espécie humana ameaçada, ela teve de articular verbalmente aquela ameaça. Ela foi criativa, ela foi metafórica, foi artística, e com isso o homem foi levado a saber o que estava pensando, porque o corpo inteiro dele já sabia, já havia conhecimento no corpo dele. Para o corpo funcionar, tem de haver conhecimento, certo? E quando ele externaliza essa metáfora, o que se tem é que vem a consciência tal qual conhecemos, a conhecer, saber o que ele estava pensando, saber aquilo do que ele precisava. E esse movimento de consciente para inconsciente, e de inconsciente e de consciente para o inconsciente, né, e vice-versa, para mim é a dança, é a metáfora, é uma das formas de pensar a metáfora da dança no estilo linguístico de Nietzsche, né? Não há nada que ao filósofo pudesse aprazer mais do que ser um dançarino, sendo a dança um ideal do filósofo, como Nietzsche afirma no aforismo 381 da Gaia Ciência. Isso requer o aprendizado de uma técnica, pois o pensar quer ser aprendido como a dança quer ser aprendida, como uma espécie de dança, fazendo um movimento do inconsciente ao consciente, por meio do estilo linguístico. Esse movimento não se dá do inconsciente a fórmulas linguísticas gastas, gregárias, moedas de que já se gastou a efígie, mas do inconsciente por meio da criação linguística. Desde o nascimento da tragédia, na seção 5 e 8 do Nascimento da Tragédia, Nietzsche associa a dança com um estado dionisíaco. Dionisíaco é o aflorar da bios na zoé, que eu já vou dizer do que se trata, e com um fenômeno epidêmico. De novo aqui a ideia do contágio, né? Bios e zoé, propostos pelo filólogo clássico Carole Querini, zoé é a vida entendida como abrangente, universal, abundante, indestrutível, que não apenas se mantém ao longo de ciclos de mortes e renascimentos, como, sobretudo, promove esses ciclos. Então, zoé é a vida no sentido de natureza, dos ciclos da vida, que a tudo produzem e a tudo engolem. E vida também como bios, né? Já que no âmbito dos grandes ciclos, as individualidades que nascem e morrem são da espécie de vida sujeita a nascimento, sobrevivência e perecimento, aí se tem a bios. A bios no sentido, então, de vida individual, que nasce e perece no seio da zoé. Um momento só, por favor. Aqui já nos caminhamos para o final, novamente de maneira, creio que vai ser um tanto quanto pontual. Por transitar ambíguo entre essas duas espécies de vida, o outro filólogo, o Walter Otto, afirma que Dionísio, morte e vida, em Dioniso, no Dioniso, morte e vida se tocam em alegria demente.
E Dioniso, na verdade, é identificado a primeira dimensão pulsional, aquela da descarga, aquela de um prazer produzido pelo sentimento de sua própria potência, aquela dimensão que na verdade se identifica também com vontade de potência. Isso, para Nietzsche teria localizado Dioniso nessa primeira dimensão pulsional, a meu ver. É o que eu proponho, é o que eu defendo, e não apenas eu, né? Então, voltando, por transitar ambíguo entre essas duas espécies de vida, o Walter Otto, eu cito, afirma que em Dioniso morte e vida se tocam em alegria demente. Na criação da metáfora, também tem essa morte e vida, pelo estilo também, porque ao acionar a instintualidade, você aciona a animalidade que existe em você. A sua animalidade é a natureza falando em cada um de nós, certo? Com isso, você, qualquer pessoa, nós, vai então acionar a zoé, natureza, no sentido amplo, que existe em você. E também a bios, à medida que a bios é a individualidade. Somos nós aqui como seres perecíveis que seremos tragados, que somos alimentados pela zoé, mas seremos também tragados por ela, né? Então, a zoé detém o poder sobre a vida e a morte, porque ela é vida em sentido amplo, da natureza que rege esse ciclo. A bios é vivificada pela zoé quando se usa a linguagem artisticamente, fazendo jus às suas procedências instituais, produtivas, mitopoéticas, que é como a linguagem deve fazer e deve ser para não se limitar a ser uma linguagem de rebanho, gregária, corte longitudinal das coisas, uma linguagem sem vivência, uma linguagem que não priva dessa junção de zoé e bios, de vida e morte em alegria demente. E agora, para terminar, eu faria uma brevíssima explanação sobre o intraduzível na filosofia de Nietzsche. No Humano Demasiado Humano, 184, ele tem um aforismo, esse é aforismo mesmo, porque é uma máxima brevíssima, ele diz: intraduzível. Não é o melhor nem o pior num livro, aquilo que nele é intraduzível. E na sequência ele traz uma série de aforismos dizendo respeito ao autor, sinalizando assim que o intraduzível no livro é mesmo o seu autor. E além disso, algo de que ele não trata aqui, são intraduzíveis também o tempo, a pulsação de uma língua, né? Fora as assonâncias, os ecos de sons e sentidos, que são possíveis tão somente em alemão. Isso só é possível na língua alemã. Isso são espécies de intraduzíveis. O tempo de uma língua você não traduz, você não traduz o tempo de uma língua lenta para uma língua rápida, ou de uma língua rápida para uma língua lenta, como no caso do italiano para o alemão, como ele refere. Mas aqui ele está falando na intraduzibilidade ou intradutibilidade especificamente do autor. Porque, vejam, ele fala do intraduzível e, na sequência, ele tem uma série de aforismos dedicados ao autor. Isso significa que esses aforismos estão se comunicando, que Nietzsche tem essa leitura também, interaforismática, né? Então, o Nietzsche, autor, a vivência dele, isso é incomunicável, porque o Nietzsche, não tem uma essência, não existe uma única alma que persiste no tempo. Nietzsche, como todos nós, foi uma configuração temporária e hierarquizada de impulsos que buscavam todos, em última instância, uma intensificação do seu sentimento de prazer.
de potência, melhor dizendo, e disso eles auriam prazer. Isso está no bojo de nós todos. Ora, esses processos pulsionais, então, eram o que entendemos por Nietzsche, de modo que uma vivência que ele tinha, quando ele se punha a escrever, ela já se esvaía. Ela já não era mais aquela vivência forte, vigorosa que ele tinha. Ele afirma isso no final da Gaia Ciência, do Para Além de Bem e Mal, ele afirma isso, que aquilo que a gente pode registrar são apenas as nossas vivências mais pálidas, mais amarelecidas, né? De forma que quando ele consegue registrar aquelas vivências dele, elas não são mais, elas já são outras coisas. Depois elas vão se configurar como livros, daí a coisa foge dele. E depois ele se vale dele próprio como personagem. Por exemplo, no prefácio à Genealogia da Moral, em algumas partes de sua obra, no Esse Homo como um todo, né, ele se vale de personagem. E então, como nem no que ele escreve, as vivências dele propriamente já estão, nós, ao lermos Nietzsche, ao tentarmos traduzir, nós já não o temos, nós já não traduzimos Nietzsche, nós já não traduzimos o autor. Traduzimos textos que ficaram como páginas, como folhas amarelecidas de vivências dele. Eu vou terminar citando um enunciado dele, justamente do final do Para Além de Bem e Mal, que a esse respeito é melhor dar a voz ao próprio autor. Ele afirma: que tipo de coisa escrevemos e pintamos nós, mandarins de pincel chinês, nós, eternizadores das coisas que se deixam escrever, que coisas somos capazes de pintar? Ai, que só mesmo o que está a ponto de murchar e perder o seu aroma. Ai, que só mesmo as tempestades a se distanciar, exauridas, e sentimentos amarelados e tardios. Ai, que só mesmo pássaros que voam e revoam cansados e se deixam apanhar com a mão, com a nossa mão. Ou seja, Nietzsche, de certo ponto de vista, é o autor intraduzível a que ele se refere em Humano Demasiado Humano. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Saulo. Eu quero muito agradecer ao Saulo por essas duas aulas que foram extremamente interessantes. Eu me sinto privilegiado de estar aprendendo sobre Nietzsche, de estar tendo essa honra mesmo de poder ouvi-lo, né? Então, em nome do Léo Prati, do Silvio Rosa, o coordenador, eu quero muito agradecê-lo, Saulo, por esse tempo que você reservou para a gente aqui, para compartilhar esse conhecimento todo. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, e a oportunidade de externar alguma coisa aqui, compartilhar com vocês, e agradeço ao público, mais uma vez, terem me acompanhado, nos acompanhado até aqui com tamanha atenção, né? Então, veja agora pelos comentários. Muito obrigado. Legal, Saulo. Bom, as pessoas já perceberam que o chat está liberado, né? Uhum. Eu vou encerrar a gravação e aí a gente passa para a sessão de questões, de conversa, tá bom? Tá certo. Eu vou encerrar agora. Obrigado, pessoal.